quer saber. A gente pode ter notícias boas daqui para frente? Ou você acha que o que vem por aí é um pouco sombrio? Não tenha dúvida que é sombrio. A todos que acompanham o site É o Ideal, estamos praticamente inaugurando esse novo formato de entrevistas. Você que já nos acompanha nas redes sociais, no nosso portal de notícias, que é um portal que está ativo há quase cerca de 7 anos aqui em Rondônia. Você já nos conhece muito bem. E hoje nós falamos de diversos assuntos. Você que acompanha a gente sabe que nós entramos em diversas searas. E hoje nós vamos falar de um assunto que eu costumo dizer, que o meu ponto de vista, é a utilidade pública. Pouco a gente sabe, Rondônia é uma potência agropecuária, Rondônia é uma potência na soja, e ninguém melhor para falar isso do que o próprio Victor Sarro, que ele é diretor executivo da AproSoja. A AproSoja, Victor, explica para a gente o que é em si essa entidade, essa associação, o que ela representa, por que ela foi criada. Em primeiro lugar, obrigado pelo espaço, né? Em nome do diretor-presidente Jair Golo, a base dele é Cerejeiros, então no Cone Sul, a gente agradece o espaço, né? A AproSoja é uma associação que representa o produtor de soja e milho no estado de Rondônia, tá bom? E o grande objetivo da entidade é, além de representar os produtores, né, correr atrás aí para ver se consegue resolver, né, solucionar ou pelo menos amenizar as dificuldades do setor de grãos, né, de soja e milho no estado. E sempre que possível participar do desenvolvimento socioeconômico do estado em algumas demandas, né? A gente faz parte de algumas reuniões, né, câmaras e tal, né, comissões, e aí a gente está lá sempre para estar atualizando os dados e também falando sobre como é que se posiciona o setor. Victor, a gente pega nosso carro, a gente vai para outros rumos do país, e quando a gente passa pelo Mato Grosso, o que a gente vê é soja, só soja. Certo. Isso é o desenvolvimento, vamos dizer assim, né? A economia, tanto que o Mato Grosso é o estado que mais cresceu no nível de Brasil, cresceu 1000 vezes mais do que São Paulo, e Rondônia também está na rota. Rondônia é um dos estados também que cresceu. Eu costumo dizer, não falando de político, porque a pauta não é essa, que Rondônia cresceu pelos rondonienses e porque tinha que crescer. Não foi por partido político nem nada, porque Rondônia é um estado próspero, está na rota do desenvolvimento do país. Vai demorar muito para Rondônia estar pouco parecido com o Mato Grosso? Nesse sentido de você passar pela BR-364 e ser só soja? Não fosse alguns percalços, seria mais rápido, tá? Rondônia chegar no nível do Mato Grosso, né? Respeitando as proporcionalidades, tá bom? Tem uma máxima que diz, Juan, que quando o governo não atrapalha, ele já ajuda, né? Tá bom? E isso continua valendo, tá bem? Porque Rondônia ele é um estado fadado ao sucesso, entendeu? Independente do que fizerem, o estado ele tem clima, ele tem terra, ele tem localização, ele tem solo, e ele tem o mais importante, tá? Que é gente trabalhadora, tá bom? Eu costumo dizer que Rondônia, a pessoa que vem para cá vem por opção. Rondônia. Ninguém vem para Rondônia porque tem praia, ou tem lazer, ou tem não sei o que, né? Isso aqui é um estado pujante, um estado de oportunidades, tá bom? Então, hoje, questão da soja, né? Tu diz que a gente entra no Mato Grosso, é um mar de soja. Aqui ainda não é, tá bom? Mas tem muita lavoura já. Nessa safra agora, 2025, 2026, que já praticamente encerrou a colheita da soja, fechamos com 720 mil hectares de soja, de área, né? Num potencial de 3 milhões. Então, nós não temos ainda um quarto da área com característica de agricultura, principalmente de soja e milho, utilizada, tá bom? São áreas degradadas, são áreas caras, que às vezes outra atividade não consegue pagar o retorno dessa área por ser caro, e a soja está aí como uma opção boa para auxiliar na viabilidade, vamos dizer assim, tá? Na rentabilidade dessas propriedades com valores altos, né, de terra. Então, a soja hoje é uma realidade no estado, também. Desses 720 mil hectares no estado, em torno de 40% só estão lá onde iniciou a soja no estado, que é o Cone Sul, tá bom? 60% já está do centro do estado para cima, inclusive aqui na capital, Porto Velho. Esse ano, agora 2026, agora, Porto Velho já passou Corumbiara na área de plantio. Então, hoje, Porto Velho
é o município rondonense com maior área de plantio. Não é ainda a maior produção, tá bom? Por quê? Porque a produtividade das áreas do Cone Sul, por serem áreas consolidadas, tem produtividade bem maiores que as daqui. Vilhena está no topo da lista hoje? De produtividade, sim. Não, de área, não. De área, Vilhena era o quinto em área até a safra passada. E esse ano, Alto Paraíso, bem pertinho aqui, no Vale de Amari, já passou Vilhena. Então, dos 5 municípios com maior área de soja no estado, está Porto Velho em primeiro, já nessa safra, Corumbiara em segundo, Pimenteiras em terceiro, Chupinguá em quarto e Alto Paraíso em quinto. Então já tem 2 municípios daqui, né, de cima, já entre os 5 maiores em área. Isso demonstra a realidade da soja no estado. E é interessante mencionar também, Victor, que, por exemplo, hoje Porto Velho, a nível de estado, é o maior produtor de cabeças de gado, né, de Rondônia. Só que se você tirar ali os distritos, União Bandeirantes, por exemplo, o Porto Velho perde posição, caso União Bandeirantes se emancipar e se tornar um município. É por isso que hoje quem move, vamos dizer assim, a Porto Velho, a região metropolitana, ela depende muito dos distritos por conta da produção que é forte. E pensando nisso, Victor, agora falando para a sociedade entender, o que é interessante, quais os impactos para a sociedade quando você tem um estado pujante na pecuária, na soja? O que isso reflete para a sociedade, para o rondoniense? Bom, no caso de Rondônia, sai da economia do contra-cheque, não é isso? E começa a entrar na economia do setor produtivo, realmente, né? Aquilo que mantém, tá bom? Porque, vamos falar aqui na capital, né? Se você quisesse fazer um evento, há poucos anos atrás, tá? Vou botar aí há 10 anos atrás. Se você quisesse fazer um evento em Porto Velho, tu teria que fazer no finalzinho do mês, para pegar todo mundo com dinheiro. Porque aqui a economia era do contra-cheque. É verdade. Hoje você pode fazer evento a qualquer momento do mês, porque o dinheiro tá girando aí. Quem é que está colocando esse dinheiro aí? Entendeu? Além do contra-cheque, né, que é o setor público, tá? Tanto por Porto Velho ser capital, não é isso? Como também por Porto Velho ser a capital e também ter muito servidor público, né? Quem está ajudando com certeza nisso aí é o setor produtivo, tá bom? Então a pecuária, é o grão, é o café, que está começando a vir também para Porto Velho, né? O café era a atividade ali mais de centro do estado, Cacoal, Rolim de Moura, Alta Floresta, Zona da Mata, São Miguel do Guaporé, não é isso? E hoje o café é uma excelente opção, inclusive para o produtor de soja. Tá? Que áreas onde a soja não cabe, né? Por questão de topografia, alguma coisa assim, o café já está sendo uma ótima opção também. E Porto Velho é interessante, Vitor. Eu costumo dar esses exemplos informais para que a sociedade consiga entender um pouco, que a gente escuta falar, mas não sabe o porquê. Eu tenho, por exemplo, um amigo que ele trabalhava na loja do iPhone do shopping. E ele falava, Juan, quem tem dinheiro não é o pessoal da capital não, tá? De Porto Velho. Quem tem dinheiro é o pessoal do interior. Chega gente aqui para comprar celular comigo, compra de 4, 3, 5 iPhone numa lapada e à vista. E eu também tenho exemplo, a minha irmã, por exemplo, ela é vendedora na Toyota lá em Cacoal. E ela é a maior vendedora assim, da Toyota na região. Então a gente pensa o quê? Porto Velho, por fato de ser uma cidade com o maior número de habitantes, é quem detém a economia, mas não, o interior ele segura muito a economia de Rondônia por conta do setor produtivo no geral. E por isso que é interessante trazer essa pauta e também poder mostrar para o público no geral que a pecuária, o setor produtivo, a soja, é quem de fato move a economia do nosso estado. E também falando nisso, entrando nos impactos para a sociedade, Victor, a gente sabe que agora a gente tem o pedágio aqui, da BR-364, o pedágio está entre eu diria que era o pedágio mais caro de Rondônia, mas foi passada a informação de que ele não é o mais caro, ele é o terceiro mais caro, né? Do Brasil, né? Do Brasil, perdão. Ele não é o mais caro do Brasil, ele é o terceiro mais caro do Brasil, não sei se é motivo de orgulho, de tristeza, mas falando do preço do pedágio agora, Victor, o que isso impacta na questão dos preços, tudo assim, para o rondoniense, o quanto isso é algo que vai chegar lá na ponta? Juan,
Nós que estamos no olho do furacão, tá bom, setor produtivo, setor de grãos, eu posso arriscar dizer que se esse pedágio não for revisto, ele vai inviabilizar o Estado. Então está nesse ponto, tá bom? Por quê? Pelo seguinte, o pedágio, eu viajei no final do ano e eu vou sempre de carro, tá? Minha família é do Rio Grande do Sul, então eu vou visitando amigos de ida e volta, né? Eu fiz 8.200 quilômetros de volta. O pedágio mais caro que eu paguei numa praça foi R$13 os quebrados, tá bom? Aqui dentro do estado nós temos 3 praças, 3 ou 4 praças, não é praça, né? Free flow, vamos dizer assim, mais caros do que o 13 e pouco. Tem um de 37, tem um de 20, um ou dois de 25, um de 19, tá bom? Somando esse pedágio, principalmente para os 40% da produção da área do Cone Sul, 40% da área de soja do Cone Sul, que pega pedágio cheio, e isso onera em 2% hoje a soja e 4% onera o milho. Ou seja, um caminhão vem cheio, né? Vem carregado de grão, descarrega aí em Porto Velho, não tem opção de retorno, tá bom? O 20% somente dos caminhões que sobem descem com fertilizante. O restante, 80% volta vazio. Quem é que paga isso aí? É a carga que sobe. Paga sozinha, volta também, tá bom? Isso está dando em torno de R$2.500 e de volta, tá bom? Então, assim, um produtor que tem aí suas 10 carretas, tá bom? De 9 eixos para fazer o transporte da sua produção. Se tu colocar elas aí 2 vezes por semana fazendo um trânsito, você vai pagar próximo de 140, 150 mil de pedágio por mês, tá bom? Essas carretas fazendo isso. Então isso aí, por que eu falo que inviabiliza? Pelo seguinte, nós temos uma estrutura da malha viária, férrea ali em Rondonópolis. Rondonópolis fica a aproximadamente 900 quilômetros de Vilhena, tá bom? Vilhena a Porto Velho são 700, então dá uma diferença somente de 200 quilômetros, tá bom? Tem um pedágio bem pequenininho ali perto de Rondonópolis, mas nem se aproxima a esse pedágio caro daqui, tá bem? O noroeste do Mato Grosso, aquele que é vizinho a Vilhena ali, tá bom? Eles produzem em torno de 6,5 milhões a 7 milhões de toneladas de grão. Toda essa produção corre o risco de o ano que vem virar a cabeça para Rondonópolis. Não trazer mais para cá, levar para lá. Uma que vai ser mais barato e outra, a possibilidade desses caminhões retornarem com alguma carga dali da região de Rondonópolis, Cuiabá, é muito maior do que eles virem para Porto Velho pagando R$2.500 e voltando vazio, tá bem? E eu falo isso também na produção de Vilhena, tá? Não só do noroeste do Mato Grosso, mas também a produção do Cone Sul também. O que vai amenizar para o produtor do Cone Sul, para ele continuar entregando aqui? Tem duas situações. Ou você coloca esse valor do pedágio em cima da mesa de novo, entendeu? E dá uma ajustada, deixa ele mais justo. Ou então o governo do estado conclui aquele em torno de 100 quilômetros da rodovia do Boi, que falta dali do Trevo da Pedra até Parecis, que ali aquela produção do Cone Sul, ao invés de sair lá para o Colorado do Oeste, quase Vilhena, pegar toda a 364, já sai aqui em cima, na zona da mata, ali próximo a Cacoal, Presidente Médici, por ali, já passando por 2 ou 3 pedágios que já fica para trás. Isso já vai melhorar bastante a planilha de custo do produtor, tá bem? Isso está inviabilizando também, Juan, porque o produtor de soja e milho do estado, ele já está recebendo menos pelo produto. Tem uma diferença de 10, 15, às vezes até R$20 na saca, em função da inclusão do pedágio. Tem muitas transportadoras que não fazem mais frete para cá.
Aí tu pode me dizer, mas Vitor, a gente vê muito caminhão ainda aqui. Sim, sim, tem muito caminhão. Por que que eles ainda estão aqui? Porque eles estão aqui cumprindo um contrato de entrega de grãos, de transbordo de grãos aqui no Barranco do Rio Madeira, que foi fechado esse contrato ano passado, que não tinha pedágio. Então, esse pedágio aí, tem trade que não está ganhando nada, está tendo prejuízo, eles estão assustados. Quem são as trades? Aquelas empresas que compram o grão do produtor e exportam. É exemplo da Maggi, da Cargill, da Bunge, da ADM, da Cofco, da Dreyfus, tá bom? Que fizeram o contrato ano passado, compraram os grãos ano passado, então tem que entregar esse ano. Com pedágio ou sem pedágio, só que tem pedágio. Então nós estamos pagando esse pedágio sem poder colocar isso no valor do contrato que já foi fechado ano passado. Então ano que vem, provavelmente alguma coisa vai mudar significativamente no trânsito da 364. Por isso que nós estamos trabalhando afinco, juntamente com parcerias com outras entidades do setor produtivo, a exemplo da APROM, que é a Associação dos Pecuaristas, da FAPERON, que é a Federação, da OCB, que é as cooperativas, tem várias outras entidades aí, CREA e tal, para que a gente se antecipe a uma situação que pode inviabilizar o Estado. Victor, agora assim, rápido uma pergunta, porque eu acho que quem nos assiste, quem nos acompanha, quer saber. A gente pode ter notícias boas daqui para frente? Ou você acha que o que vem por aí é um pouco sombrio? Não tenha dúvida que é sombrio. Não tenha dúvida, tá? Sabe que o ser humano vive de esperança, né? Amanhã vai ser dia melhor. Ah, não, aquilo que eu estou plantando hoje eu vou colher amanhã, vai ser uma baita safra, aquela coisa toda, né? É uma coisa que faz a gente acordar de manhã, levantar, né, e sair para a batalha, né? Hoje eu vou resolver um monte de coisa, vai ser um dia bom. Mas é sombrio por quê? Porque a concessionária Nova 364, nas reuniões que se faz, que elas sempre nos atendem muito bem, tá bom? Mas nem a concessionária e nem nós da ProSoja, nós não misturamos, tá? Cada um no seu quadrado, cada um correndo atrás dos seus direitos, né, e seus deveres, tá bom? Elas estão cumprindo um contrato que foi assinado, certo? A ProSoja e as demais entidades que estão juntas conosco não são contra a concessão. Fique claro, né? São contra a forma como foi feito, tá bom? É a mesma coisa que a fala entre duas pessoas, boa. Você pode falar o que tu quiser para mim, desde que tu saiba falar, tá bom? Tu pode fazer um elogio para mim, mas se tu falar errado, gritando comigo, o elogio não vai ser entendido por mim como um elogio, certo? Então a mesma coisa é a questão dessa concessão da Nova 364. Não é a concessão em si, é a forma como foi feito, tá bom? As mudanças que houveram durante o processo também. Mas há a possibilidade de baixar o valor do pedágio? Há essa possibilidade? Olha, nós participamos de uma audiência agora, segunda-feira, ali na OAB, foi solicitado inclusive pelo setor produtivo, não é isso? E alguns líderes políticos, né, acataram o nosso pedido e fizeram uma reunião, e foi coordenada pelo senador Marco Rogério, inclusive, tá? Estava o senador Bagato também lá, estavam algumas outras autoridades, estava o diretor-presidente da NTT lá também, e ali surgiu uma luz no túnel, tá bom? Porque a reclamação é todo o Estado, então não é um setor, é todos os setores. E todo mundo está pagando essa conta, pô. Independente se é produtor ou não. Por quê? Como é que o produtor paga essa conta? Recebendo menos pelo produto, certo? Porque vão ter que incluir o frete. E a população paga como? Aumentando o valor na gôndola, não tenha dúvida, certo? Porque esse trânsito, esse frete de lá para cá, com esses 1.300 só para vir, não é isso? Mas se voltar batendo já não é 1.300, é 2.500, não é isso? Porque ele herda alguns eixos, então a volta sai um pouquinho mais barato que a vinda, né? Isso aí tudo vai estourar, né? Vai repercutir na gôndola do supermercado, então pesa para a população toda. Então está todo mundo envolvido, tá bom? Então é perda de recursos para o Estado, não é isso? É uma série de situações, inviabilização de atividades,
virando a cabeça para o outro lado. Tem os investimentos do Barranco do Rio aqui, muitos, muito grandes. Tem outros esperando, tem investidores esperando um gatilho para investir valores muito altos aqui. E que, se perceber essa situação de inviabilização, pode ser que esses empreendedores, esses investidores repensem em colocar os recursos deles aqui, tá bom? Tem um potencial enorme, porém existe um gargalo aí muito grande que está todo mundo envolvido e todo mundo tem que ajudar. Victor, muito obrigado pela tua participação. Aqui é um tema que duraria horas, até dias para ser falado, ou até um seriado completo, vamos dizer assim. E assim, eu termino completando. Eu não sei o que Rondônia tem. Eu não sei se aqui o povo é muito endinheirado ou a gente desculpa um termo, vira-lata, porque nós pagamos a passagem aérea mais cara do Brasil. Possivelmente em breve, nosso Rio Madeira poderá ser privatizado. Foi suspenso por conta do momento eleitoral, a gente sabe disso, mas pode voltar novamente, pode se concretizar essa privatização do nosso Rio Madeira, também deixando outro tipo de tráfego mais caro, e Rondônia sempre sobra para nós, né? A gente paga a nossa conta muito mais cara do que o resto do Brasil, transfere energia para outros estados, tudo sobra para Rondônia. Obrigado pela participação, fique à vontade sempre quando você quiser, está às ordens. Tá bom, obrigado. Falou na concessão do Rio Madeira, né? Que é a concessão dos serviços hidroviários, né? Na realidade vai ser feito, né? Outra pauta que o setor produtivo pede transparência nisso aí também, que nos chamem quando tiver debate, tá bom? Que é exatamente para não ter essa surpresa que nós tivemos com a concessão da nova 364 em cima da BR. Perfeito, obrigado.